Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a eleição americana e principalmente sobre como que a Europa está vendo o resultado dessa eleição americana. Porque é uma coisa muito curiosa, isso aconteceu muito na Europa, entre os alemães, por exemplo, a maior parte deles estava certa que a Kamala Harris iria ganhar. Por que os europeus erraram tanto? Por que eles foram surpreendidos com essa vitória do Trump? De certa forma, o pessoal aqui no Brasil também, né, muita gente de esquerda achava que estava empatado a coisa e o resultado não foi esse. Quando você vê o resultado aqui, ó, esse aqui é o resultado neste momento agora, né? Vários estados, swing states, todos eles foram ganhos pelo Trump, inclusive Arizona e Nevada. Arizona e Nevada não fecharam ainda, mas estão quase certo que vai ser para o Trump também. Então, ou seja, o Trump levou todos os swing states. Isso é uma lavada na eleição americana. Como que os europeus erraram muito? Eles não são pessoas burras, né? Vamos entender esse caso? Essa notícia foi sugerida por Desce Profanado, Sobe Abençoado, Exigimos 3 Alpiste, 2 é muito pouco e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, só para avisar vocês, eu estou indo para Odessa, que é uma outra cidade aqui na Ucrânia. Eu vou ficar uns dias por lá para conhecer o sul da Ucrânia. Dizem que é uma cidade muito bonita, uma cidade histórica e coisa e tal, tem mais de 1000 anos. Eu acho muito bacana isso, porque... Aliás, Kiev também é uma cidade com mais de 1000 anos, né? Porque no Brasil, a gente não tem isso, né? As cidades no Brasil, as maiores delas têm 500 anos e olhe lá, né? Então, mas eu vou conhecer Odessa, então pode ser que tenha algum atraso nos vídeos aqui no canal. Eu vou tentar não, tá? Eu vou tentar deixar tudo gravado certinho, não ter falta nenhuma, mas pode ser que atrase alguma coisa só para deixar vocês avisados, tá? Bom, então, antes da gente entrar no assunto Europa, por que a Europa errou tanto, vamos dar uma atualização do resultado das eleições aqui. Segundo a Axios, a gente já tem, veja, nenhum estado aqui já acabou totalmente a apuração aqui. Mesmo a Pensilvânia está só 98% dos votos apurados, ainda falta apuração de votos ainda. Mas é impossível já mudar o resultado aqui, né? Então, o Trump ganhou a Geórgia, a Carolina do Norte, a Pensilvânia, Michigan e o Wisconsin. Ou seja, esses 5 estados, swing states, lembra que a gente falou para vocês, né? A eleição americana ela é por delegados, então o que importa é você ganhar dentro de cada estado. E tem estados que sempre votam republicano mesmo, então não tem chance nenhuma. Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas, enfim, esses estados vermelhinhos aqui sempre votam mesmo republicano, então não tem dúvida nenhuma, né? E tem alguns que votam sempre democrata, Nova York, Califórnia, Washington, Oregon, né? São estados que são sempre muito fortes pró-democratas, né? A questão toda é que tem alguns estados que ficam no meio do caminho, esses são os que importam. São estados que podem ir tanto para um lado quanto para o outro. E os 7 estados nessa eleição eram Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte. E o que a gente está vendo é que o Trump ganhou os 7. Todos os 7 swing states foram para o Trump. O Trump ganhou também no voto popular. E veja, aqui nesse mapa aqui ainda não entraram os estados de Nevada e Arizona, porque eles ainda estão contando os votos. Na verdade, todos eles estão contando os votos ainda, mas esses aqui ainda está muito cedo para dizer que já ganhou, né? Aqui no Arizona tem 70% dos votos apurados apenas e na Geórgia, Nevada, 90% dos votos apurados, né? Então eles veem que ainda pode mudar a situação nesses estados, por isso que o Trump não ganhou ainda. Mas tudo leva a crer que o Trump vai ganhar nesses 2 estados ainda, então isso daqui vai para 312 votos deve ser o colégio eleitoral do Trump no final das contas, ganhando todos os estados swing. É uma vitória enorme, uma vitória maiúscula do Trump. E aí fica a dúvida, por que algumas pessoas erraram tanto nessa história? Por que principalmente na Europa você via coisas como isso daqui, ó. Os alemães estavam prevendo que a Kamala Harris iria ganhar a eleição americana esse ano. Tá? E não é por pouca coisa não aqui, ó. 72% dos alemães achavam que a Kamala Harris iria ganhar a eleição. 23% achavam que o Trump iria ganhar a eleição e só 5% não sabiam, né? Tem outras pesquisas aqui, ó. De acordo com uma outra pesquisa, 99% dos alemães achavam que a Kamala Harris iria ganhar, né? Eles vivem numa bolha de mentiras da mídia centralizada. E aí que é o ponto que eu falo para vocês que a gente tem esse problema aqui no Brasil também, da mesma forma que os alemães têm lá, aqui no Brasil também é o mesmo problema. Mas é mais do que isso, também é um problema sobre as informações do Brasil que vão para a Europa também. E qual que é o problema?
é a chamada barreira da língua, né? O que acontece? É lógico que muitos alemães falam inglês, mas não a totalidade deles. Existe uma grande quantidade de alemães que só falam alemão, como no Brasil também tem muitos brasileiros que falam inglês, mas a grande maioria dos brasileiros só fala português mesmo. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas acabam ficando muito dependentes das informações da mídia tradicional daquele país. Então, esses alemães que não falam inglês, que não conseguem interagir nas mídias sociais, no Twitter, em outras redes desse tipo, ou melhor, não é que não saibam interagir, eles interagem, mas só interagem com outras pessoas em alemão também. Na hora de receber notícias dos Estados Unidos, notícias do exterior, eles acabam confiando na mídia tradicional socialista deles lá. E o que acontece com a mídia alemã? Da mesma forma que a mídia brasileira, da mesma forma que as outras mídias todas, elas acabam pegando informações particularmente da mídia socialista americana. Então, ou seja, a mídia dos países acaba pegando as manchetes da mídia americana, traduzindo para o alemão e colocando por lá quando fala de política americana. E aí, ou seja, você perpetua esse bias, né, esse desvio que tem a mídia americana para os alemães. E daí você cria essa bolha que o pessoal acreditar que a Kamala Harris ia muito bem, e não sei o que lá, que a Kamala Harris tinha a preferência dos americanos e coisa e tal. Por quê? Porque a mídia americana, se você escutasse só a mainstream mídia, né, a mídia tradicional socialista americana, só falavam bem da Kamala Harris, só criticavam o Trump. Tem aqui, ó. Olha só como é que foi a cobertura das eleições, né? A Kamala Harris teve 78% de menções positivas na mídia americana. O Trump teve só 15% de menções positivas, ou seja, uma diferença enorme, né? E mais do que isso, o pessoal está apontando aqui, ó, que ela vem crescendo ao longo do tempo, né? Em 2004, as menções positivas ao candidato democrata eram 59% e ao republicano 37%. Isso aqui a gente está falando da candidatura do Bush, né? Então, lá em 2004, a imprensa americana, né, a grande mídia americana já era favorável aos democratas, mas era um pouquinho só favorável, 22% favorável. Em 92 também, aqui, ó, foi a mesma coisa, era 23% favorável aos democratas. Em 2008, isso já mudou para 35%, já deu uma subida. Aqui não fala 2016, tá? Mas em 2020 tem aqui, ó, 58% foram favoráveis para o Biden na época, né? E só 8% favoráveis ao Trump. Então já uma diferença de quase 60%. E agora, de novo, né, 78% positivos para a Kamala Harris e 15% positivos para o Trump. Ou seja, para um americano que seguia apenas pela mídia tradicional socialista de lá, ele vai achar que a Kamala Harris está muito melhor do que o Trump. E aí o que acontece nos outros países também? Um alemão, quando vê a mídia tradicional socialista alemã, como ela reflete a mídia tradicional socialista, ela traduz as mensagens da mídia tradicional socialista americana, ele acaba tendo essa impressão de que a Kamala Harris tinha muito mais chance do que realmente tinha, né? Aqui no Brasil, a mesma coisa. A mídia tradicional socialista brasileira dava muito essa ideia de que estava empatado, não, que pode tudo, não sei o que lá, e eu falei que realmente nas pesquisas estava dando empate, mas se você olhar a tendência das pesquisas de sempre errar a favor dos democratas, o Trump iria ganhar com muita facilidade, né? Enfim, essa é a visão. E isso também afeta o Brasil, é o que eu falo para vocês. Eu notei isso muito em 2022, muita gente na Europa torcendo para o Lula. Como assim o pessoal torcendo pro... E pior, torcendo para o Lula, achando que o Lula ia melhorar a situação do Brasil com a Ucrânia e com a Rússia? É porque o pessoal realmente, lá na Europa, era o mesmo problema, né? Muita gente, ou pouquíssimas pessoas na Europa falam português, tirando Portugal, evidentemente. O resto da Europa, pouca gente fala português. E no final das contas, eles tinham acesso às informações do Brasil apenas através da mídia tradicional deles lá. E a mídia tradicional deles lá traduz os jornais da mídia tradicional brasileira, né? Que é extremamente socialista, que é extremamente contra Bolsonaro, que é extremamente pró-Lula. E aí pintavam uma visão de que Bolsonaro era o demônio no Brasil, estava fazendo tudo errado. E, é lógico, não ajudou o fato do Bolsonaro ter feito aquele acordo de fertilizantes com o Putin, que eu acho que foi um erro enorme aquilo. Compra fertilizante do Canadá, compra fertilizante de outro lugar. Não dá para ficar fazendo contato com o Putin nessa situação de guerra. Ou melhor, o contrato foi fechado antes da guerra, então até aí não tinha problema nenhum. Mas no momento que o Putin declarou a guerra, invadiu a Ucrânia, era para ter cancelado esse contrato imediatamente, era para ter cancelado essa coisa imediatamente. Não se faz negócio, ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue. Não se faz contrato, não se compra, não se vende coisas de tiranos nazistas, fascistas como o Putin, né?
Então acho que foi um erro do Bolsonaro isso. Mas lá fora o pessoal vendeu isso fácil pra caramba. Por quê? Porque já acreditavam que Bolsonaro era do mal e Lula era do bem. Não tinha ninguém para ouvir eu explicando aqui no canal que, não, olha só, tá errado, né? O Lula é muito mais próximo do Putin do que o Bolsonaro. O Bolsonaro errou nessa questão, é verdade, ele errou. Mas o Bolsonaro é muito mais próximo do Ocidente, muito mais próximo de Israel, muito mais próximo dos Estados Unidos, muito mais próximo até da Europa do que o Lula, né? O Lula, ao contrário, ama os ditadores todos, ama o Putin, ama Irã, China e coisa e tal. E o que a gente tem visto é só isso. O Lula só se aproxima cada vez mais da Rússia. Ficou um monte de gente desapontado com o Lula porque ele não foi ajudar a Ucrânia. De onde esse pessoal tirou a ideia de que o Lula ajudaria a Ucrânia? É o que eu falo para vocês. Esse problema da barreira da língua é muito significativo. É uma coisa que realmente acaba acontecendo, acaba prejudicando as pessoas que não falam inglês. Dica para você, brasileiro: aprenda inglês, um básico. Não precisa saber falar inglês fluentemente, falar bem pra caramba. Não precisa. Deixa quieto. Mas pelo menos o básico do inglês para entender um post americano, entender uma discussão e coisa e tal, é uma coisa importante, porque o inglês, quer você goste, quer você não goste, virou a língua universal, tá? Para você viajar aqui na Ucrânia, eu não falo nada de ucraniano. Ninguém na Ucrânia fala nada de português. O que eu uso? Inglês. E dá para se virar muito bem. Os ucranianos não falam inglês bem, eu também não falo inglês bem, mas a gente fala alguma coisa, se entende e a coisa é resolvida no final das contas, né? Então, essa é a dica. Infelizmente, gosto muito do português, acho uma língua muito bacana, tem todas as suas particularidades muito interessantes, mas o inglês é a língua universal, se tornou de fato. Não vai ser Esperanto, não vai ser nenhuma outra língua, vai ser o inglês mesmo. Então, aprendam inglês, isso é uma coisa muito importante, né? E isso vale para os alemães também. Senhores alemães, aprendam inglês, todo mundo, esquece esse negócio de alemão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.